Muito bom ser igreja, muito bom ser família, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar com você hoje esse tema, colhendo abundantemente. Gostaria de trazer duas mensagens, essa é a primeira, e tem ainda uma segunda parte nessa mensagem. Hoje eu gostaria de introduzir esse assunto, baseado aí no texto que vem aí de Marcos, capítulo de número 4. Por gentileza, abra a sua Bíblia ali no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. A parábola do semeador que nós vamos ler, ela é uma parábola que ela é um segredo, ela é uma chave para todas as outras parábolas, e ela é uma chave para conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, há muita riqueza nesse texto, muita riqueza daquilo que Deus quer ministrar e tocar as nossas vidas. Já achou aí ou não? Diga glória a Deus. Então, diga comigo assim: esta é a palavra de Deus. Semente viva, que tem poder para tocar a minha vida e me transformar. Tudo que ela diz que eu sou, eu sou. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Hoje eu abro meu coração e recebo esta semente na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler ali a partir do primeiro versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, disse ele, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e são esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Interessante a palavra parábola. Quando você vai estudar ela, você vai perceber que uma parábola é uma história de comparação ou de uma explicação de uma verdade paralela. Usou-se também essa palavra
parábola para descrever quando os navios eles se colocavam lado a lado para uma batalha. Isso era uma parábola, eles ficavam lado a lado, faziam, se enfileiravam desta forma. E Jesus ele fala aqui das sementes e o que acontece com elas. E com isso ele está ensinando uma verdade espiritual. E é interessante que as coisas naturais ao nosso redor, elas têm uma verdade, poderíamos dizer assim, paralela, espiritual. E o Senhor Jesus usou muitas dessas suas explicações para dar entendimento às pessoas daquilo que acontece no físico, também acontece no espiritual. E uma parábola, ela é rica, importante e significativa. E essa aqui em especial cheia de segredos e de revelações. E nesse texto o Senhor Jesus ele fala sobre 4 tipos de solos. 4 solos distintos. E cada solo tem uma característica. E também tem a sua adversidade e os seus adversários. Ele fala do solo à beira do caminho. Esse solo à beira do caminho ele identifica como o lugar onde Satanás, o nosso inimigo, ele vem e rouba, ele tira a palavra semeada. Por exemplo, você sai de uma celebração como esta, Deus ministra o seu coração, fala com você, e quando você chega no estacionamento, de repente acontece alguma coisa que te desagrada, ou no trânsito para a sua casa, e de repente parece que tudo aquilo que você recebeu lhe foi tirado, lhe foi roubado. Ele fala de um outro solo, que ele chama aqui entre as rochas, e aqui ele fala daqueles que recebem com alegria a palavra, que lhes foi semeada, mas aí aparecem as angústias, os argumentos contra a palavra de Deus, a perseguição, as opiniões contrárias. Surgem as perguntas, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? Existem os argumentos para desacreditar a palavra e dizer para ela que ela não é verdadeira e sufoca a palavra, a semente que é a palavra de Deus em nossas vidas. A parábola, o terceiro solo, é a semente que caiu entre os espinhos. Entre os espinhos ele fala que são aqueles que ouvem a palavra, e recebem ela, mas as preocupações da vida, a fascinação da riqueza e as demais ambições, elas sufocam essa palavra. Por exemplo, você fez um negócio e aí vem a seta, o pensamento, será que Deus não vai me abandonar amanhã? Será que eu vou conseguir? Por que eu preciso frequentar uma igreja se eu estou indo bem financeiramente? Por que eu preciso de um pastor na minha vida? E aí vem esses sentimentos, esses pensamentos que vão sufocando a palavra de Deus. E aí nós temos o quarto solo, e no qual eu quero focar com você. O seu coração, ele é esta boa terra em Cristo Jesus. O seu coração, ele tem essa característica de ser um solo fértil, de ser um solo precioso. E aqui ele tem essas características da boa terra. Ele ouve, ele recebe e ele frutifica esta palavra. Viam 2 homens que estavam conversando e um dizia para o outro assim, me conte alguma coisa da palavra de Deus que eu não saiba ainda. E o outro começou a conversar com ele. E hoje eu gostaria de conversar com você nesse texto aqui algumas coisas que talvez você não conheça ainda e não tenha pensado na sua vida. E a minha oração é que ao ouvir hoje essa palavra, você seja edificado e desafiado com esta palavra a crescer em Deus. A boa terra, ela não é a terra que é na beira do caminho, nem aquela terra entre as rochas, mas é uma boa terra. Uma terra que tem o potencial, como ele diz aqui, de produzir 100 vezes mais do que recebe. E mesmo assim, você vai observar nessa terra que existe uma variação de fruto. Existe aquele que produz 30%. Ele recebe a palavra, essa boa terra, ela recebe e frutifica 30%. O outro recebe essa palavra, a mesma palavra, ele ouve essa palavra e frutifica 60%.
E o outro recebe essa palavra e ele frutifica 100%. Como é que você pensa? Chegar a 30 já tô no lucro. Se eu chegar no céu e eu for um varredor de rua lá, já estou no lucro. Alguns pensam assim. Eles pensam por baixo, eles pensam no mínimo, eles só querem alcançar o mínimo necessário e ali se satisfazem. Eu e você, nós somos uma boa terra. Somos perdoados em Cristo Jesus, somos lavados no sangue do Cordeiro. E mesmo assim há esta variação entre nós. Daqueles que recebem 30%, mas eles têm uma perda de quanto? 70%. Você como empreendedor, você gostaria de fazer um negócio assim? Podendo ter 100%, mas perde 70%? Aí tem os outros, não, eles já receberam 60%, mas ainda assim eles têm uma perca de 40% daquilo que lhes foi confiado. E meu querido, você foi estabelecido por Deus para usufruir 100% do que Deus tem para a sua vida. A semente da palavra de Deus, ela é dada para a sua vida, para que você usufrua ela 100%. E a palavra de Deus, ela é como uma semente. Agora, o que faz o meu coração receber a palavra e frutificar 100 vezes mais? Me pergunte por quê. Você gostaria de saber por que dessa diferença? Veja bem, a semente que é a palavra de Deus, como ele coloca aqui, o semeador, no versículo 14, o semeador, ele semeia a palavra, e a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela contém o DNA de Deus. Tudo que Deus é, está nessa semente dessa palavra. Você recebendo essa semente na sua vida, ela traz esse potencial. Se eu pegasse aqui a semente de um pinheiro, o pinhão, né? Nesse pinhão, o que você tem dentro dele? Tudo o que ela precisa para crescer uma árvore aí dos seus 10, 20, 30 metros de altura. Você não tem só essa uma árvore, você tem dentro dela um potencial de uma floresta. E dentro dela você pode ver móveis, você pode ver casas, você pode ver coisas tremendas. A mesma semente, uma semente, ela parece sem força, é apenas uma semente. Mas nessa semente está todo o potencial do que ela foi determinado a ser. E toda semente da palavra de Deus, ela tem essa característica, todo o DNA de Deus está na palavra dele. Tudo que Deus pretende com a sua palavra, com o que ele quer fazer, está embutido nessa semente. Pode ser uma semente de um grão de mostarda, que é um pouquinho maior do que uma cabeça de um alfinete, ou uma semente maior, como a semente do pinheiro. A semente, ela traz essa força, e Deus, ele estabeleceu toda a criação baseando e trabalhando por sementes. Quando Deus vai fazer alguma coisa, ele não, por exemplo, ele dá a ideia de um carro, ele não lhe dá o carro, ele lhe dá uma semente, ele lhe dá a ideia, ele lhe dá um pensamento, uma semente. E a palavra de Deus é essa semente, ela é poderosa em si. Se você plantar ela vai trazer o seu fruto e ela vai cumprir com o que Deus estabeleceu para ela. Então, a semente não é o problema. A semente, ela é dada por Deus para que você possa usufruí-la. É a palavra de Deus que tem o poder de tocar, tem o poder de transformar, tem o poder de criar, tem o poder que Deus estabeleceu sobre a vida dela. E quando você recebe a palavra de Deus, você recebe o que Deus é por intermédio dela. Ela é poderosa como Deus o é, porém produz diferentes frutos em nossas vidas. Alguns têm 70% de prejuízo, porém os outros usufruem 100% dessa palavra. O solo é o nosso coração.
E no nosso coração nós precisamos estudar esse solo um pouquinho, para que a gente possa dar vazão e dar a liberdade para que a semente que for em nós plantada, ela venha com poder. E a palavra semeada em nós, ela vem semeada como um pensamento. Toda palavra que Deus dá para você, ela vem como um pensamento. E esse pensamento vai gerar na sua vida um sentimento. E quando gera um sentimento, ela gera uma decisão. E quando gera uma decisão, ela gera uma ação. E aí você usufrui o fruto dessa palavra. Quando você a recebe como palavra de Deus, não como uma palavra de um homem. Quando você a recebe como aquela palavra que Deus fala da sua boca para a sua vida, você percebe que essa palavra é uma palavra rema, que vem tocar a sua vida, e como uma palavra que procede da boca de Deus para a sua vida, e você recebe esse pensamento, permite que esse pensamento entre em você e se torne um sentimento. A partir desse instante que ele se torna um sentimento, você vai ver que aí vem uma decisão e aí você vai crescer. Três coisas. Primeiro ponto, quando eu ouço a palavra de Deus e a recebo na minha vida, eu preciso crer nessa palavra. Nós temos muitos pensamentos que competem com a palavra de Deus em nossas vidas. Muitos pensamentos, muitas experiências nossas, muitas coisas que nós achamos. Você recebe a semente da palavra de Deus, mas existem conceitos estabelecidos dentro do seu coração que você já possui, que você construiu de alguma forma na sua caminhada. E esses pensamentos, eles questionam a palavra de Deus. Quando esses pensamentos têm um valor maior e eles estão ou no mesmo nível ou acima do que você está ouvindo da palavra de Deus, essa semente, ela perde força na sua vida, na minha vida. Quando esses pensamentos são mais valorizados do que a palavra de Deus, então a palavra de Deus ela vai produzir no máximo 30%. Ela não vai chegar aos 100% que ela foi prevista. Se eu creio na palavra de Deus conforme creio nas circunstâncias, coloco a palavra de Deus no mesmo nível da minha experiência, no mesmo nível do meu entendimento, da minha lógica, da minha razão, ela não vai produzir os 100%. Quando a palavra de Deus estiver no mesmo nível do seu conceito e das suas ideias, isso faz com que a palavra ela não produza o 100% para o qual ela foi designada. Ela vai se tornar parcial, não vai ser produtiva o suficiente daquilo que Deus gostaria de ver acontecendo. Ela não causa o efeito desejado da parte de Deus nas nossas vidas. Você vê isso na vida de Jesus quando ele chega na sua terra natal e ele proclama, ele tem as suas experiências de cura e ele fala a palavra e ele fica admirado porque as pessoas não creem na palavra. E ele pode fazer somente apenas alguns milagres pela imposição de mãos. Há um limitador para a palavra. Por exemplo, existe essa palavra aqui em Atos 1:8. Leia comigo aqui na tela. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus diz que Ele derramou o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, Ele habita no nosso coração, no seu espírito. Isso significa que sobre a sua vida repousa o poder de Deus. Amém ou não? Amém. Só que nós muitas vezes duvidamos. Nos é dada uma tarefa e nós olhamos para nós mesmos e não olhamos para o que a palavra de Deus diz sobre nós e nós nos intimidamos. Mas o poder de Deus, ele repousa sobre a sua vida. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas no momento da criação, o Espírito Santo ele repousa sobre a sua vida, ele está sobre a sua vida.
ao crer na sua palavra, essa palavra ela toma poder na sua vida e você experimenta esse poder agindo por seu intermédio, quando você fala, quando você ministra, quando você estabelece um projeto na sua caminhada. Outro texto que nós temos muito conhecidos lá em Filipenses 4:13, leia junto comigo, diga lá: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto ele está embebido em um contexto de limitação financeira. Paulo, ele recebeu uma oferta da igreja de Filipe, e ele conversa com essa igreja e diz, agradecendo pela oferta que ele recebeu, para que ele pudesse executar o seu ministério. E ele diz, puxa, ele vai conversando com a igreja, eu aprendi a viver na abundância, e também aprendi a viver na escassez. Eu tanto sei viver com muito, como eu sei viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele proclama sobre a igreja que eles experimentem o poder de Deus nas suas finanças, conforme a riqueza de Deus, conforme o que Deus tem preparado e separado para a vida deles. Tudo posso, e esse tudo ele é inclusivo em todas as coisas. Se você está atravessando um momento difícil, e se der o mesmo peso da importância a esses versículos, que a situação que você passa, você tem a não usufruir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E se você colocar mais atenção nessa palavra, e colocar mais peso nessa palavra do que os teus sentimentos ou a tua lógica, você vai começar a experimentar o poder que essa palavra vai trazendo na sua vida de superação. Não importa a dificuldade, a palavra de Deus ela é verdade e permanece para sempre. A minha experiência nunca pode invalidar a palavra de Deus. E eu preciso confiar na palavra de Deus e não ficar aprisionado na adversidade ou na dificuldade que eu estou vendo diante de mim. Porque o meu Senhor, Ele é Senhor sobre as circunstâncias. E Ele vai fazer com que todas as circunstâncias cooperem para o meu bem. E vai me ajudar e vai me conceder a graça que tudo posso naquele que me fortalece. Então o meu crer, quando eu recebo a palavra de Deus, eu preciso ter o respeito devido com relação a uma palavra de Deus. E não tomá-la como uma palavra de um homem, mas tomá-la como palavra que ela é palavra de Deus. Palavra que tem poder, que tem autoridade, palavra que é inspirada por Deus na minha vida. E assim eu recebo ela. E quando eu me conscientizo disso e me firmo nisso, o meu solo do meu coração, que é uma boa terra, que recebe a palavra de Deus, que crê nessa palavra de Deus, começa a receber o potencial de produzir 100 vezes mais do que ela está recebendo da parte de Deus. Uma segunda coisa que eu preciso absorver no meu coração, para que a palavra de Deus ela produza 100 vezes mais, eu preciso crer na palavra da maneira correta, da maneira certa. Crer de forma certa traz resultados certos. E se eu crer de maneira errada, terei os resultados errados. E aqui é importante nós diferenciarmos essas duas palavras, o nosso status e o nosso momento, ou o problema que eu esteja enfrentando. Preciso diferenciar isso, senão eu não vou compreender o caminho de Deus com a minha vida. O meu estado, o meu status, a minha posição, me descreve quem eu sou em Cristo Jesus. Me diz e me fala como Deus olha para mim. E Deus olha para mim e Ele diz, e Ele olha e vê em mim um rei, e Ele vê em mim um sacerdote, por causa da obra de Cristo Jesus na minha vida. Nós somos livres do poder do pecado, não estamos vendidos a uma situação onde um vício nos domina. Nenhum vício pode nos dominar, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Nem um pecado, nem um mau hábito pode manter a minha mente, manter o meu comportamento, porque em Cristo Jesus eu fui livre do poder do pecado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos alegres e somos felizes. Este é o nosso estado. Assim é que Deus nos vê. Somos santos aos seus olhos, somos fortes, somos realizados, temos a vida eterna, reinamos em vida. Em todas as circunstâncias, nós somos como aqueles que governam e não como aqueles que são governados por sentimentos.
Porém, nós passamos por momentos. Muitas vezes, o momento vivido, ele é contrário ao meu status. Nós somos felizes, mas existem momentos de tristeza. E não há nada de errado nisso. São momentos que passamos pela vida. Somos mais que vencedores, mas existem momentos em que nós enfrentamos alguma amarga derrota. Onde nós percebemos que alguma coisa deu errado e não acertamos como nós esperávamos. Temos a abundância de Deus, mas existem momentos que estamos passando por escassez. Mas isso não significa que a abundância de Deus não esteja na nossa vida. Não é a nossa essência o momento, mas o momento em que estamos passando simplesmente descreve uma coisa que está acontecendo que é passageira. O Senhor Jesus, por exemplo, ele chorou, mas não significa que ele era um homem triste. A palavra de Deus diz que ele era o homem mais feliz sobre a face da terra. Ele era um homem ungido com óleo de alegria, e isso determinava quem ele era. Nós precisamos diferenciar entre ter um problema e um fato na nossa vida. Por exemplo, as mulheres. Talvez você foi lá para a cabeleireira, ela teve que cortar um pouquinho o seu cabelo e pintar um pouquinho, etc. Ela foi fazendo pouquinho, e de repente ela percebeu que ela cortou um pouquinho mais, que a cor não deu certo, em vez de ficar preto, ficou azul, ou ficou roxo. Isso é um momento, é um problema. Dali a algum tempo, você lava, o cabelo cresce, aquilo passa. Não é assim? O mundo não termina porque você teve um problema com o corte do seu cabelo. Você não se tornou menos porque teve um problema que passou. Agora, se você teve um acidente grave e a sua perna foi amputada, isso é um fato. É um fato com o qual eu vou precisar conviver e eu vou precisar me posicionar daqui por diante como eu vou superar essa situação. Os problemas, eles são momentos e não são fatos, eles vão passar. E quando nós olhamos os problemas como um fato, nós desacreditamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não vai produzir o 100% que ela está designado a manifestar em nossas vidas. Nós sabemos que não podemos tomar nunca uma decisão quando nós estamos debaixo de uma pressão, debaixo de um conflito, debaixo de um problema, porque eles vão passar. E eu vou chegar a um estado de sair daquele estado de pressão, de confusão, e vou entrar num momento para que eu possa tomar uma decisão adequada diante de Deus. E tomar uma decisão de confiança na palavra de Deus, que vai me levar a prevalecer. Os momentos, eles têm muitas vezes roubado de nós a semente da palavra de Deus, ou o fruto que a palavra de Deus quer produzir em nosso coração. Nós podemos colher 100 vezes mais e ficar com a palavra de Deus todo o tempo todo. Ele é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom e a sua palavra prevalece. Se eu passo por uma dificuldade, é passageiro. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor, e eu vou vencer e superar aquilo que está diante de mim. Eu não sou uma vítima, eu sou um vitorioso, não é assim? Amém? Fique sempre com a palavra de Deus. Declare sempre a palavra de Deus. Tenho o poder do Espírito Santo, e eu posso todas as coisas que Ele disse que eu posso fazer. Não há limitação para aquele que crê, porque tudo é possível àquele que crê. E não há impossíveis para as promessas de Deus na sua vida. Todas elas se cumprem e vão se cumprir ao tempo certo. Não precisamos e não podemos ficar indecisos diante da palavra de Deus, porque Ele é conosco e a palavra dEle, ela é fiel. Amém, queridos? Nós somos muitas vezes estúpidos, porque passamos por um probleminha e logo ficamos atordoados e desesperados. A situação, ela nos aperta, e você sabe que quanto maior o aperto, maior será o quê? A vitória, maior será o seu milagre.
Somos a igreja do Senhor Jesus e nós temos um padrão diferente de pensar. Um padrão diferente de falar, um padrão diferente de agir. Nós somos diferentes. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é novo, você nunca existiu antes em Cristo Jesus. Você mudou depois de entregar a sua vida a Jesus. O seu velho homem, você está substituindo ele e você está se revestindo, se vestindo do novo homem, da nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas estão passando e você está usufruindo do novo de Deus na sua vida. Você está sendo estabelecido por Deus como aquele que reina em vida, como aquele que governa nas circunstâncias e situações. E as pessoas ao nosso redor, elas podem estar roendo unhas, mas 1000 caiam a um lado, 10.000 ao outro lado, você não será atingido, porque o Senhor Deus é com a sua vida. Nós somos como aqueles que temos a palavra de Deus sobre a nossa vida e podemos caminhar seguros debaixo dessa palavra de Deus, caminhar como aqueles que não se intimidam diante daquilo que Deus tem preparado para conosco. Veja alguns exemplos. O exemplo de Abrão, nosso pai na fé. Abrão, ele recebeu uma palavra de Deus. Leia aqui comigo, aqui na tela, Romanos 4. Diz assim a palavra de Deus sobre ele. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão, ele recebeu a promessa dele quando ele tinha 75 anos, que ele seria pai. E que ele não só seria pai, o nome dele foi mudado para ser pai de multidões. Um pai não só mas de uma multidão como um todo. E essa multidão está sentada aqui. Porém, ele levou 25 anos até receber essa promessa. E aí imagine Abraão, ele coloca a palavra de Deus acima da circunstância adversa e do próprio tempo que acontece com ele. Ao olhar as circunstâncias, ele dava glória a Deus. Ele zombava das adversidades e ele não dava importância quando alguém lhe perguntava sobre a demora de Deus, sobre a promessa. Ele dava risada, ele levantava as mãos aos céus e agradecia a Deus. Abraão chegou aos seus 85 anos, 10 anos com a sua promessa. E aí diziam para Abraão, seu aniversário, vamos orar a Deus para que Deus cumpra a sua promessa. Não vamos orar para que Deus cumpra a sua promessa. Vamos agradecer, porque a promessa de Deus ela é fiel, ela vai se cumprir na minha vida. Vamos agradecer, obrigado Deus pela sua promessa. Chega aos seus 90 anos e aí Abraão? Já está mais difícil, né? Acho que Deus... vão ter que interpretar diferente. Acho que são filhos espirituais, não são filhos... Você, né, não, a Sara, né, não... E Abraão disse que é isso. Agora sim que Deus é Deus. E o milagre dele vai aumentar na minha vida. Deus é Deus e ele vai fazer e vai cumprir a palavra dele. E aí chega aos seus 95 anos. E aí, Abraão, cadê a promessa de Deus na sua vida? Glória a Deus, Deus é fiel. E agora sim... é Deus no céu e Deus na terra, porque agora é só Deus mesmo para fazer a obra. Porque desse mato não sai mais cachorro, não sai mais coelho. Mas Deus é fiel. E agora o milagre vai ficar maior ainda. 99 anos. E até Sara já estava rindo. E o anjo vem e diz, daqui 1 ano... E Abraão, glória a Deus, a palavra de Deus é fiel, e Ele vai cumprir a sua palavra na minha vida, como Ele disse para mim que Ele iria fazer. Ele tinha uma promessa de Deus que teriam filhos. Em sua festa de aniversário, ele celebrava a fidelidade e o cuidar de Deus na sua vida.
Ele saiu do lado negativo e entrou no lado positivo da vida, como o pastor Marcos ministrou-nos no domingo anterior. Ele cria na palavra de Deus, e essa postura fazia com que a palavra de Deus criasse raízes, essa palavra frutificasse 100 vezes mais, e como diz a palavra, isso lhe foi imputado para a justiça. Ele recebeu a abundância da graça na sua vida, e ele recebeu o dom da justiça na vida dele, e ele creu nessa palavra, e ele assumiu ela para a sua vida e para a sua descendência. E hoje ainda nós usufruímos do testemunho de Abraão, aí milhares e milhares de anos de vida, depois de Abraão. Pense em Daniel. Você conhece talvez a história lá da cova dos leões, em Daniel capítulo 6. Ele que foi levado cativo já como adolescente para a terra da Babilônia, hoje o Iraque. E as pessoas ficaram com inveja de Daniel, porque Daniel ele tinha uma postura, e ele se firmou o coração, ele iria viver para agradar a Deus. E ele se posicionou já jovem, e entrou em desafios com Deus, e ele foi prevalecendo. Mesmo que um dia, já ali no início da sua caminhada, ele foi jurado de morte pelo rei, ele pediu um tempo para o rei, foi buscar a Deus em oração, e Deus lhe revelou e lhe trouxe entendimento, e um governo passava, e outro passava, e um opressor vinha, e outro opressor vinha, e ele se mantinha no governo, e ele estava ali influenciando aquela nação, e governando, e o rei da época gostou tanto dele, que começou a pensar consigo, eu vou colocar Daniel acima, vou colocar ele como primeiro-ministro. Ele tinha 3 e ele queria colocar Daniel acima desses 3 e arranjar um cargo ainda de maior confiança para com a vida de Daniel. E os seus inimigos começaram a trabalhar a vida de Daniel, procurando algum erro, e eles perceberam que só encontrariam o erro na vida de oração dele. E o que aconteceu? Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele foi ali lançado, e ele não foi liberto daquele momento, mas ele teve que passar por aquele momento. Ele teve que enfrentar aquela dificuldade naquele dia. E o texto diz, depois que daquela noite que ele passou junto com os leões, Daniel ele foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele crera no seu Deus. E para mostrar que aqueles leões realmente estavam famintos, os acusadores foram jogados, e antes mesmo de caírem, lá embaixo eles já foram atacados por aqueles leões. Daniel, ele creu em Deus. Mesmo tendo que passar pela cova dos leões e ver que o milagre de Deus se tornou maior ainda, ele foi lançado ali e ele prevaleceu. Não tenha medo das adversidades, das dificuldades. Não questione a palavra de Deus na sua vida. Não questione o caminhar de Deus na sua vida. Mas abra o seu coração para crer que Deus está sobre a sua vida. E mesmo que venham algumas adversidades, Deus vai manifestar o seu milagre por intermédio da sua vida. Se estiver triste, não tem problema. Você não vai permanecer triste. Você vai romper e avançar naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Veja os outros amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Capítulo 3 de Daniel, é contada uma história, e nessa história o rei pedia para que todos se submetessem e se dobrassem diante daquela estátua. E esses 3 homens disseram, não vamos fazer isso. Então vocês vão para a fornalha. Eles disseram, tudo bem, nós vamos para a fornalha, mas nós não vamos ser infiéis diante de Deus. Não vamos nos dobrar nessa situação. Se Deus tivesse impedido desses jovens serem jogados numa fornalha de fogo ardente, a história com eles não seria tão impactante. Mas eles foram lançados dentro da fornalha, e ali no meio do fogo, eles foram salvos. E eles não sofreram dano, mas as cordas que os amarravam foram queimadas. Eles não estavam mais amarrados no meio daquela situação. Eles andavam livremente. E os outros olharam para aquela situação, talvez abanaram as suas cabeças dizendo,
Deus não salvou eles, eles sofreram o dano. Os problemas, eles não são fatos. Deus pulou dentro dessa fornalha e começou a caminhar com eles dentro daquele fogo. E eles tiveram uma experiência que eu não conheço ninguém que teve essa experiência de poder caminhar dentro do fogo e junto com o quarto homem. Se permanecer com a sua confiança na palavra de Deus e na presença dele, você nunca estará sozinho. O quarto homem sempre vai estar com você. Deus permite momentos difíceis para você se apegar mais a ele, para você se aferrar mais à palavra dele. E quando você faz isso, você usufrui na sua vida 100 vezes mais. Nós muitas vezes não aceitamos a palavra de Deus e resistimos à palavra de Deus. E vem uma notícia que nos intimida e nós já fugimos da palavra de Deus e cremos na notícia. Mas o salmista, que fala de bem-aventurado o homem que crê na palavra de Deus, ele diz ali, não se atemoriza de más notícias. Por quê? O seu coração é firme, ele é confiante no Senhor. Uma má notícia não pode mudar a palavra de Deus. Os acontecimentos terrenos, eles passam, mas os que confiam na palavra de Deus, eles permanecem para sempre. Abraão, ele creu contra a esperança, diz o texto. Temos colocado nossa esperança e fé muitas vezes em lugares errados. Estamos passando por um momento difícil e toda a situação passa a ocupar a nossa mente, as nossas emoções. Passamos dia e noite pensando na dificuldade. Isso toma toda a nossa energia. Nos envolve por completo no nosso pensar, no nosso sentir, nas nossas decisões. E aí, como boa terra, as nossas orações, elas são focadas no problema. Oramos contra a doença, oramos contra o mal, oramos contra a escassez. Isso está errado, não se ora assim. O seu foco não é no problema, no negativo. O seu foco não pode estar na notícia. Imagine Isaac. Isaac, filho de Abraão, conta-se ali em Gênesis 26 que havia sequidão na terra, não havia chuva. E ele queria, como Abraão, como ele tinha visto no exemplo do seu pai, ir para o Egito. E Deus disse, não, você fica na terra. E ele concordou e ficou na terra. E ele plantou naquela terra seca. Quem disse que precisa de chuva para que uma semente ela germine? Isaac, ele lançou a semente como um agricultor numa terra seca, sem previsão de chuva, sem previsão de que aquilo iria mudar de alguma forma. O homem de Deus, ele normalmente ora, Deus, manda chuva. E não é necessária a chuva, se Deus tem algo diferentemente. Nós estamos focados normalmente na nossa oração no problema. Quem disse que é necessário chuva? Não foque na enfermidade, foque na saúde. Obrigado pela saúde que eu tenho em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu vigor. Obrigado pela colheita que eu vou obter nesse ano. Obrigado pelos avanços que eu estou tendo. Mesmo que eu não veja, em Cristo Jesus eu estou avançando. Obrigado pelo suprimento abundante na minha vida. Certamente lhe abençoarei. O Senhor diz na sua palavra. O Senhor nunca me abandonará. O Senhor certamente me multiplicará, diz a palavra de Deus. E eu proclamo a palavra de Deus e creio na palavra de Deus como verdade na minha vida. E o que aconteceu com Isaac? Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, 100 vezes mais. Por quê? Porque houve chuva? Não, porque o Senhor abençoava. Tem um homem na África do Sul, ele teve uma experiência como essa. Ele colheu batata sem uma gota de água. No meio da seca, ele colheu batatas grandes, como nenhuma chuva poderia ter lhe dado. Se você quiser assistir esse filme, está na locadora aí, nas locadoras O Fazendeiro. Ou a tradução certa, em português é O Fazendeiro, mas no inglês é A Fé como de Batata. É o termo.
ou a fé de batata, alguma coisa assim. Isaac, ele colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoou, e não porque Deus fez chover. Nós muitas vezes não temos as soluções, e nas nossas orações nós normalmente queremos descrever para Deus como Ele vai responder, como Ele tem que trazer a resposta para nós. Jesus, ele vai andando sobre as águas, mas não é lógico isso, andar sobre as águas. E eles ficaram assustados, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Não sei se você já ficou aterrorizado uma vez. Eles ficaram em pânico, fora de si. E disseram, há um demônio. E Jesus disse, larga a mão, sou eu. Quem disse que Deus não pode tocar a minha conta bancária e plantar dinheiro simplesmente na minha conta bancária? Quem disse que Deus não pode fazer nascer dinheiro onde não tem dinheiro? As nossas orações normalmente são receitas. Deus faça assim, Deus faça assado. Deus, o Senhor tem que fazer isso para que isso aconteça. Meu pastor, pastor Pio, recebeu da parte de Deus liberar uma palavra na sua igreja. E um outro pastor, ele ouviu o pastor Pio falando disso, e ele disse, assim como o pastor Pio disse na igreja dele, também vai acontecer na nossa igreja. E assim como esse pastor disse que o pastor Pio disse que ia acontecer, eu digo que vai acontecer na sua vida também. Que na sua conta bancária vai aparecer dinheiro. Se for necessário, vai aparecer muito dinheiro e as suas contas vão poder ser pagas. Por que essa palavra? De onde vem essa palavra? Romanos 4. Abraão, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você já viu isso acontecer, dinheiro aparecer? Eu não. Mas eu estou a fim de crer. Se Deus quiser, glória a Deus, receba na sua vida. Isaac, a palavra de Deus diz que ele enriqueceu-se o homem, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Aquilo que não era possível, que não tinha lógica, Deus fez, chamou à existência a sua colheita e ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque Isaac decidiu obedecer a palavra de Deus, ficou na terra e plantou a semente. O nosso foco deve ser na colheita e nunca naquilo que quer atrapalhar a colheita. Aprenda a praticar isso. Chama à existência a saúde, a abundância no lar, chame à existência a alegria no coração, chame à existência a ousadia de Deus na minha vida, chame à existência um coração de leão, diante das circunstâncias que você possa estar enfrentando. Creia na palavra de Deus, respeite a palavra de Deus como ela é, como palavra de Deus, como a palavra que traz na sua semente, no seu bojo, todo o DNA do próprio Deus. E aqui tem uma chave que esse texto diz, quanto maior for a confiança na semente semeada, maior será a medida da nossa colheita. 30, 60, 100 vezes. A medida da confiança na palavra de Deus e de crer simplesmente na palavra de Deus como ela é, sem ter uma razão lógica para poder explicar, sem ter um entendimento natural, simplesmente o crer na palavra de Deus e deixar Deus ser Deus e deixar a palavra de Deus ser palavra de Deus na nossa vida. Quanto maior for a confiança na semente semeada, maior será a medida da nossa colheita. Em Jeremias nós lemos, por exemplo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você será bendito porque a sua confiança não está na sua força, no seu braço. A sua confiança não está no seu histórico, naquilo que você acha que Deus pode ou não pode fazer. A sua confiança é uma confiança plena em Deus, o seu Senhor. Veja como Deus diz na sua palavra, bem-aventurado o que sabe o que Deus diz e aquele que foca na palavra e não no momento que está passando nem na sua fraqueza. Veja o que Isaías 55 diz, acompanhe aqui comigo. Porque Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele continua dizendo, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos.
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Deus, Ele é fiel na sua vida. Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra é verdadeira. E a sua palavra é 100% confiável. Você que crê no Senhor Jesus, creia nele, e toda a sua família será salva. Todos os seus relacionamentos serão tocados com o poder do Espírito Santo. Crê na palavra de Deus, em Cristo Jesus você foi curado. Creia na palavra de Deus e confesse ela. Creia nessa palavra, creia na palavra de Deus que diz: certamente eu te abençoarei e te multiplicarei. Deus é com você, Ele diz: jamais te abandonarei, jamais, nunca, jamais te abandonarei, eu estarei com você até a consumação dos séculos. Glória a Deus, a palavra de Deus é fiel. Confie nessa palavra para que você possa colher 100 vezes mais. Você é designado diante de Deus como um homem, como uma mulher que tem um solo bom. Você é uma boa terra, porque você foi comprado no sangue do Cordeiro. Você é uma boa terra, porque os teus pecados foram perdoados. Você é uma boa terra, porque a palavra de Deus está sobre a sua vida, e em Cristo Jesus você vai frutificar 100 vezes mais diante daquele que lhe amou desde a eternidade. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Comece a agradecer a Deus pela palavra dele. Se você tem orado e focado somente nos problemas na sua oração, tem ali pedido, comece a olhar para a palavra de Deus nessa hora. O Espírito Santo vai lhe lembrar de uma palavra de Deus que fala sobre aquela situação. Se você não sabe uma palavra, peça da parte de Deus uma palavra nessa hora. Deus, fala para mim nessa circunstância, nessa hora. Você que está hoje aqui e veio para ter um encontro com Deus, tem uma boa notícia. Deus te amou desde antes da fundação do mundo. Deus te amou de tal forma que Ele enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer por você na cruz, para que você tenha vida e a tenha em abundância. Hoje Ele quer fazer visitação na sua vida, tocar a sua vida, tocar a sua família. Hoje Ele quer manifestar o amor dEle na sua vida. E por isso eu peço que a igreja faça junto com você uma oração, dizendo assim comigo, ore bem forte, dizendo: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama. Hoje eu abro o meu coração e te convido, seja Senhor na minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu perdoo todos aqueles que me afrontaram. Eu recebo o teu amor. Eu recebo o teu perdão. E eu confesso: Jesus é o meu Senhor. Quero lhe servir todos os dias da minha vida. Amém. Obrigado, Pai, que a sua palavra é fiel nas nossas vidas, e a sua palavra é verdadeira e 100% confiável. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos purifique de toda dúvida, que o Senhor nos purifique e limpe o coração de todo resquício de afronta diante do nosso Pai, de duvidarmos da sua palavra. E hoje nós declaramos a nossa confiança na palavra de Deus, a confiança naquilo que o Senhor nos tem dito e aquilo que o Senhor tem proclamado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A sua palavra é verdade, e na sua palavra nós cremos de todo o nosso coração.
coração. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai. Assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te fortaleça, Ele vá à sua frente, lhe abrindo os caminhos. Ele vá atrás de você, lhe protegendo de toda traição. O Senhor vá ao seu lado, lhe incentivando, encorajando, lhe fortalecendo e consolando. A boa mão do Senhor esteja dentro de você, lhe dando ânimo e coragem para crer na palavra de Deus e firmando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor esteja na sua boca, sempre afiada, sempre com uma resposta presente que vem da palavra de Deus. A boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, lhe abençoando, lhe dando inspiração, entendimento, coragem, a força, o ânimo, a saúde que você precisa. Pai, muito obrigado que a sua boa mão está por debaixo de nós, nos sustentando e nos levando a novos níveis e a novas conquistas. Bendito seja o seu santo nome em nossas vidas, em nossas famílias, em tudo que o Senhor nos tem confiado. Bendizemos o nome do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, a nação brasileira. Declaramos, esta nação, ela pertence ao Senhor Jesus. Essa nação tem Senhor, não tem senhora. Essa nação tem a Jesus como a sua luz. E esta nação, ela pertence ao governo do Senhor Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, muito obrigado. E o povo de Deus diz, amém, amém. Dê um abraço forte no seu irmão, na sua irmã. Dê uma palavra de ânimo, encorajamento. Lembre uma palavra de Deus e exalte essa palavra na vida do seu irmão, em nome de Jesus.